Eu vi recentemente dois estudos de um pastor presbiteriano, também não vou citar o nome aqui não, porque não faz necessário, que fala muito bem do Cântico dos Salmos, muito bem mesmo, mas muitos falam tão como ele, bem dos Cânticos dos Salmos, mostram biblicamente que devem ser cantados, os benefícios que ele tem, a superioridade dos Salmos, como que Deus ordenou cantar Salmos, e todo esse objetivo de cantar Salmos, que a igreja não pode deixar de cantar Salmos, mas a conclusão na prática dele é ser o que eles estão chamando de salmodia inclusiva. Canta Salmos, mas canta as outras coisas que já mostrou que são inferiores aos Salmos, né? Então, assim, tá vendo? Inclusive, foi um comentário aqui de um irmão. Ele falou assim, fale sobre salmodia inclusiva, é interessante. Poderia ser uma maneira de pastores começar a salmodia em suas igrejas? Olha, esse é um problema sério, porque assim, sério por quê? Porque eu não vou dar aqui o que, né, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que quando você tem que fazer uma mudança de algo que você sabe que está errado, você muda, tira o que está errado e põe o que está certo. Né? Mas isso vai ser radical. Quer dizer que você vai chegar num dia e vai falar, irmão, a partir de hoje nós cantamos salmo, não vamos cantar mais hinos, não vamos cantar mais cânticos. Esse é o teor da coisa, porque você sabe o que está errado, você precisa tirar o que está errado e colocar o que está certo. O que às vezes, e eu já ouvi relato de pastor, já me falou, que foi esse o modo operandi deles, os modos operandi, de fazer o quê? Incluir salmos e aos poucos migrando dessa inódia para salmodia exclusiva. Eu não vou contestar o pastor, nem vou dizer que ele não vai fazer dessa forma, né? Aí ele com Deus, ele que vai saber qual a melhor estratégia de fazer isso. Mas, via de regra, qual que é o certo? Não, está errado, tira o que está errado, põe o que é certo. Durante a reforma, essas coisas não foram feitas assim, sempre da mesma maneira, né? Talvez em algum lugar a reforma foi muito mais rápida, porque teve muito mais aceitação das pessoas, porque talvez estavam muito mais preparadas para aceitar, então isso depende também do contexto. Mas o nome salmodia inclusiva, para mim, também está errado, não devia usar esse nome, não, porque isso não é salmodia inclusiva. Né? Se uma igreja que veio, já desde o seu nascedor, cantando hinos e cânticos, isso não é salmodia, né? Isso é, sei lá, podemos chamar de inódia, ou alguns já chamaram até de cantódia, né? Mas isso não é salmodia. Se você começa a inserir salmos nesse tipo de cântico que você tem na sua igreja, você não pode chamar de salmodia inclusiva. Salmodia inclusiva aconteceu de fato na história, lá na época em que a igreja cantava só salmos e que começou a abrir essa salmodia para incluir alguma coisa. Aí você podia chamar de salmodia inclusiva. Estava errado também essa inclusão, né? Mas aí sim podia ser. Mas hoje não, você tem igreja cantando os mais diversos hinos aí, e alguns até constrangidos pela força do ensino bíblico que você tem que cantar salmo. Então, assim, hoje, como a salmodia exclusiva tem sido um pouco mais conhecida, tem muita gente que está tendo acesso a esse ensino e está deparando com a Escritura com a verdade que, sim, nós devemos cantar salmos. Por mais que eu não creia que a tríade paulina, por mais que alguém não creia que a tríade paulina seja só salmos, uma coisa ela vai ter certeza, que salmos também está lá. Exato. Aí ele olha para a igreja e fala, mas a igreja não canta salmos, só esses hinos modernos. Então a igreja está errada, né? Sim. Aí, muitos pastores, para evitar esse constrangimento, estou dizendo aqui que é a situação de todos, não, mas é possível que isso aconteça. O que ele faz? Não, vamos inserir os salmos. Vamos inserir os salmos também. E ninguém vai poder falar que a gente não canta salmos. Né? Ninguém vai poder acusar a gente de não estar cantando salmos. Tá vendo? A gente gostando dos salmos, nós cantamos salmos aqui também, na nossa igreja, não tem problema. Aí minimiza a discussão. Então, eu penso isso. Tira o que é errado e põe o que é certo. Mas não numa imposição humana, uma imposição do papel do pastor, da autoridade só que ele tem. Por quê? Porque não adianta você fazer isso sem ensino, certo? Você pode mudar, assim, na minha casa com meus filhos, eu posso tirar o que é errado e pôr o que é certo, eu ensino depois. Porque eu preciso fazer o que é certo, certo? Mas você tem que ensinar. Você não pode mudar, não. O que você vai fazer, papai? Não, porque eu quero. Quero, e assim que está certo, e é isso. A única coisa que você precisa saber é que está certo. Não é isso que você vai fazer com a igreja, você que é pastor, né? Você vai ensinar a igreja, esse ensino vai ser exaustivo, mas você tem que fazer isso já aplicando a mudança. Porque quando um pastor ele chega à convicção da salmodia exclusiva,
Ele é que vai ficar num conflito diante de Deus. Como que ele vai, no domingo seguinte, conduzir a igreja dele a cantar alguma coisa que ele tem convicção de que está errado? É difícil. Ele que vai estar no conflito. Então, assim, aí é ele com Deus. Como é que ele vai administrar isso? Ele vai alongar esse conflito enquanto ele vai ensinando a igreja? Ele já resolve também o conflito, já insere salmos. Porque, mas a igreja não sabe cantar salmos. Não tem problema, canta um. Ensina o primeiro. Ensina um só, né? Quão bem-aventurado é o varão que não aceita... Ensina. Mas vai cantar tem só esse. Salmos bem fáceis de cantar, gente. Essa não seria a questão. Porque assim, porque também não precisa a igreja já começar cantando os 150, porque isso vai levar tempo. Lembre-se, irmãos, primeiro saltério de Calvino tinha 19 salmos, 19. E foi sendo acrescentados salmos ao longo de um tempo. Lá, o primeiro saltério, lá em Genebra, o primeiro dele estava em Estrasburgo, né? Lá em 1539. Aí, em 1542, ele está já em Genebra, pastoreando a igreja de Genebra. O saltério dele tinha pouco mais de 30 salmos. E foram sendo acrescentados salmos ao longo dos anos. O saltério final, a edição final do saltério de Calvino é de 1562, com 150 salmos, 2 anos antes de ele morrer. Então, assim, não precisa ter pressa para a igreja cantar os 150 salmos. Canta só, se sabe cantar 2, canta 2. Mas canta os salmos. Porque não é isso que você entendeu que é correto ser feito? Faz o que é correto com pouco, que você vai acrescentando com mais tempo, né? Amém. A pergunta se poderia ser uma maneira de pastores começar a salmodia na sua igreja, é o que eu respondo. Alguns pastores estão fazendo assim, porque eles entenderam que é a maneira, né? Mas eu não sei como que eles estão lidando com esse conflito deles mesmos, com Deus, de saber que tem coisas que ele está conduzindo a igreja a fazer que não está certa, mas ele está tolerando enquanto essa mudança não se consuma, né? Aí já é o pastor que vai administrar isso diante de Deus, né? Mas o certo é tira o que está errado e põe o que está certo. Isso precisa ser feito o mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Amém. Amém. Aí, pastor Joel está aqui conosco, olha que benção. Tem vários comentários aqui, irmão. Tem muita curiosidade sobre esse assunto aqui. Foi bom ter trazido esse tema para o podcast. A gente pode passar por elas rapidamente aqui. Mais uma contribuição do irmão Vitor, ele é um irmão piedoso também, que eu acho que também trabalha com a comissão Salmodia, né? Comissão Brasileira de Salmodia. Ele fala aqui, uma das dificuldades que temos hoje é a substituição do canto congregacional por grupos de louvor. As igrejas se habituaram a músicas feitas para apresentações que são muito diferentes dos salmos. E só um parênteses, eu vou chegar às outras perguntas dos irmãos, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá. Mas uma contribuição muito boa aqui do irmão Vitor.